Olá, povo de Deus, bom dia! Que bom ter você aqui mais uma vez. Com certeza Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Sabe que com Jesus tudo dá certo, tudo fica melhor, tudo funciona. Então sabe que nessa terra, queridos, enquanto nós estamos aqui nessa jornada, nós mudamos de fase, nós passamos de uma situação para outra, nós fazemos algumas travessias. E pensando nisso, Deus me falou algo poderoso e profundo. Então receba no seu coração, e se você foi edificado, não deixa de compartilhar e também de deixar o seu joinha, amém? Sabe que em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45, Jesus insistiu com seus discípulos: vão para Betsaida, vão à frente, atravessando o mar da Galileia, pegam o barco e vão para o outro lado da margem. E Jesus ficou em terra, ele despediu a multidão e ele subiu ao monte para orar. E os seus discípulos começaram a passar por grande dificuldade ali. O mar começou a ficar revolto, eles começaram a remar com dificuldade e Jesus os observava do mar. Sabe que Jesus estava ali, eu creio eu, fluindo no dom do Espírito Santo. Deus deve ter mostrado numa visão, porque era noite, como que Jesus conseguiria ver os seus discípulos no meio de uma madrugada, no meio do mar, passando por aquela situação? Creio que Deus mostrou para ele através do Espírito Santo. Os seus discípulos passando por dificuldade, recebe uma inspiração do Espírito Santo agora. Sabe que Jesus vê você e vê a mim? Sim, aqui nessa passagem, ele estava olhando da terra para os seus discípulos no mar. Hoje, ele te vê do céu, mas ele te observa, especialmente se você está passando por alguma dificuldade hoje. Eu te pergunto, você está passando por alguma tribulação? Você está começando sempre remando, mas está remando com dificuldade? Tem um vento contrário. Jesus está te olhando, ele está te observando. Sabe que ali ele estava intercedendo e ele diz a você e a mim que ele também continua sendo o nosso intercessor no céu. Sim, em Romanos 8, no versículo 34, diz que Jesus é o nosso intercessor hoje. Sabe, ele olha para a gente, ele observa, e se você passa por alguma dificuldade, quando você se dirige a ele, ele ora ao Pai, a Deus por nós. E ele começa a mudar tudo para melhor, porque quando Jesus está na nossa vida, tudo fica melhor. Há águas volumosas, o vento impetuoso, as águas começam a ficar tranquilas. Ele começa a refrigerar a nossa alma. Tudo dá certo. E aí ele começou a andar sobre as águas e começou a se aproximar dos seus discípulos. Sabe, os discípulos ficaram desesperados. Pensavam que era um fantasma que estava chegando. Amados, misericórdia. Muitas pessoas pensam que Jesus é inatingível, que ele não é acessível, mas ele diz a você e a mim que ele é. Nós precisamos chegar a Jesus como uma pessoa maravilhosa, chegar ao Espírito Santo, nos dirigir a ele, a eles, a Trindade, como uma pessoa maravilhosa que quer nos ajudar. Jesus é bondoso, ele é amoroso e ele sempre está com a mão estendida. Ele disse aos seus discípulos imediatamente: coragem, sou eu, não tenha medo. Creio eu que os discípulos estavam sentindo muita solidão, naquele mar impetuoso, naquele vento estranho, aquela tempestade, eles não estavam conseguindo remar. Às vezes você está assim, sentindo solidão, tristeza, medo, está faltando coragem, se você desanimou. Jesus diz: clama a mim, eu te responderei, e eu falarei coisas com você que você ainda não sabe. Aleluia! Recebe essa ministração no seu coração. Deus diz: coragem, sou eu, não como fantasma, mas como alguém que quer se relacionar com você para te ajudar. Sabe que quando Jesus entrou no barco, tudo se acalmou? Se Jesus entra no barco da sua vida, você está com Jesus, tudo se acalma. Porque onde Jesus está, a travessia fica fácil, tudo dá certo. Mas nós precisamos estar carregados de fé. Sabe, quando tem fé em tudo o que fazemos, tudo dá certo. A fé muda tudo. A fé muda tudo quando nós acreditamos. Aleluia, confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Não apoiamos o nosso próprio entendimento. Ele muda nossas veredas, ele muda nossa vida para melhor todos os dias. E aí tudo se acalmou. Mas sabe por que aconteceu isso com seus discípulos?
Está escrito que eles não acreditaram, o coração deles estava endurecido. Jesus tinha feito um grande milagre da multiplicação de pães e peixes, mas eles não estavam acreditando. A fé deles estava muito pequenininha. Sabe, você vive de milagres, eu também. Eu tenho certeza que eu falo para homens e mulheres que passaram por grandes livramentos. E Jesus disse: como eu operei e te abençoei, eu abençoo de novo. Se eu fiz milagre para você, eu faço de novo. Eles não estavam lembrando do milagre que tinha acabado de acontecer. Lembra das coisas boas que Deus já fez por você. Aleluia! Queridos, às vezes você pode estar passando por uma dificuldade no seu casamento. Sabe, todo mundo diz, realmente um número muito grande de pessoas hoje se separam. Mas Jesus diz a você e a mim que quando Ele está no nosso casamento, quando Jesus entra no nosso casamento, aleluia, no nosso relacionamento, o nosso casamento vai ser até a morte separar. Você não vai se separar. Jesus diz a você, clama a Ele, que você vai ver, o socorro vai vir para o seu casamento. Deus vai dar estratégia, vai dar direção. Eles dizem assim: igreja? Para que frequentar igreja? As pessoas dizem que não vale a pena frequentar. Eu digo para você, vale a pena frequentar a igreja. Porque Jesus é o cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja. E tem igreja séria sim. Jesus diz a você que é necessário a gente congregar, frequentar a igreja, ouvir do Senhor através de ministros da palavra sérios que ainda existem. Sim, Jesus diz que Ele está em muitas igrejas que pregam a pessoa dele no espírito e de verdade. Então é importante congregar, é importante trabalhar na obra de Deus. E se você está envolvido na obra de Deus, continue, porque coisas grandes ainda Deus diz a você que vai fazer por você. Você vai atravessar de um lugar para o outro, de um nível para o outro de fé, porque Jesus tem isso para a nossa vida. Seu casamento não vai naufragar. Se Jesus chega, tudo vai passar, tudo vai acalmar e tudo vai dar certo. Vai dar certo sim. Você vai empreender, você pode sim prosperar financeiramente. Deus pode fazer com que milagres venham a acontecer e uma multiplicação de bênçãos chegue para você todos os dias. Sabe que Josué e Caleb, eles receberam uma incumbência de entrar na terra prometida. Moisés deu todas as dicas, mas sabe que um povo que estava com ele ficaram com medo, colocaram um monte de obstáculo. E Josué falou em alta voz. Isso está em Número capítulo 13, no versículo 26. Fez o povo se calar perante Moisés, Caleb, né? E disse: subamos e tomemos posse da terra. De certo nós venceremos. Ou seja, nós vamos atravessar e vai dar certo, nós vamos mudar de fase, nós vamos chegar aonde Deus quer, onde Deus falou que nós conseguiríamos. Deus diz: você vai mudar de fase, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Cale as vozes contrárias, cale as vozes que estão dizendo que não vai dar, que você não vai ter, que as coisas não vão acontecer. Isso é um engano. As redes sociais sopram muita mentira. Nós temos que calar essas vozes e ouvir a voz de Deus, porque Ele fala que o que Ele diz é a verdade, o que Ele diz acontece. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nós vamos também um dia chegar à Nova Jerusalém celestial, onde habita Deus, aleluia, onde não tem choro, não tem pranto. Mas mesmo assim, nesse tempo que estamos vivendo aqui, nós passaremos de fase, nós atravessaremos situações, lugares, temporadas, e tudo ficará bem, mesmo no inverno, quando parece que tudo esfriou, que tudo desanimou. Deus disse assim: o sol da justiça ainda brilha sobre você. E como os discípulos ficaram com medo de Jesus porque era alta madrugada, Jesus diz assim: nunca vai ficar noite para você no espírito, nunca vai ter trevas se você está em Jesus. A luz de Jesus brilha sempre intensamente no seu caminho, na sua vida, nos seus negócios, na sua família, no seu ministério, nas suas emoções, na sua mente. Eu digo, Jesus brilha em você e você vai atravessar. E se preciso for andar sobre as águas, Jesus te fará andar sobre as águas, você não vai naufragar. Eu profetizo mar aberto, aleluia. Eu profetizo você andando sobre as águas. Eu profetizo para você águas tranquilas, tudo dando certo. Só vai melhorar em nome de Jesus. Aleluia. Amém e glórias a Deus.
Amado, se você recebeu, como eu falei no começo, deixa o seu joinha aqui. Compartilhe essa mensagem, que o mar está revolto para muita gente, mas vai se acalmar. Coloca aqui nos comentários como você está nessa temporada da sua vida. Tá tudo tranquilo? Você está atravessando de um lugar para o outro, em alguma situação para outra? Coloca aqui, eu quero conhecer você, saber de você, para mim orar por você. Compartilhe essa mensagem como eu falei. Se você está pela primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperta o joinha para as novas publicações chegarem ao seu celular. Eu declaro e profetizo para a sua vida, tudo dando certo. Eu declaro e profetizo para a sua vida, você andando sobre as águas e as águas sendo tranquilas, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.